Boa noite a todos. Friozinho, né? Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, nós vamos ler a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Até aqui. Nós temos algumas pessoas casadas no nosso meio. E uma coisa que se aprende logo depois do casório é que ninguém casa com uma pessoa apenas. Não se casa com uma pessoa apenas. Se casa com aquela pessoa e se casa com a família inteira daquela pessoa. Nós casamos com os pais, com os avós, com os irmãos, com os tios, com os primos, com os amigos. Quando alguém se casa com alguém, ela se casa com toda a família daquela pessoa. E por que isso? Porque é impossível se aproximar de alguém através do casamento sem se aproximar da família daquela pessoa. Quem casa com alguém, casa com toda a família dessa pessoa. E da mesma forma, aquele que Jesus aproxima de Deus, essa pessoa, ela também é aproximada de todos aqueles que também, através de Jesus, foram trazidos para perto de Deus. Vocês se lembram que a partir do versículo 19 aqui, nós entramos na aplicação prática de tudo aquilo que o escritor de Hebreus escreveu, de Hebreus 1:1 até Hebreus 10:18. E a implicação básica de tudo aquilo que nós temos visto até agora é que, tendo sido aproximados de Deus pelo sangue e pela carne que Jesus ofereceu em sacrifício na cruz, nós devemos viver as nossas vidas nesse mundo com a ousadia de quem está vivendo na presença do próprio Deus. É isso que nós vimos algumas pregações atrás. Quando ele diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, ele está dizendo que nós devemos viver nesse mundo com a ousadia de quem está perto de Deus, de quem está vivendo na presença de Deus. Com a ousadia de quem tem a presença de Deus na sua vida, em qualquer lugar que essa pessoa vá. Em casa, no trabalho. Alguns sim, outros não no trabalho, né? No cinema, agora no cinema não funciona mais, mas se um dia voltar a funcionar, no cinema de novo. Em qualquer lugar onde a pessoa vai, Deus está com ela. E a implicação prática de tudo aquilo que o escritor de Hebreus escreveu até agora é que essa pessoa deve viver em qualquer lugar onde ela esteja com a ousadia de quem está na presença de Deus. Não na presença de meros homens, mas a presença do próprio Deus. Nós entramos na presença de Deus, no Santo dos Santos, não apenas nos momentos em que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus em louvor, oração, ação de graças, intercessão e súplicas. Ou quando nós lemos a palavra de Deus, ou quando nós estamos ouvindo a pregação da palavra de Deus. Não é só nesses momentos que nós entramos na presença de Deus, que nós estamos no Santo dos Santos com Deus. Nós devemos entrar e devemos estar na presença de Deus
a todos os momentos, em todas as circunstâncias dessa vida. Circunstâncias. A minha língua meio que dobrou aqui. Circunstâncias dessa vida. Ficou circunstâncias, alguma coisa assim, ficou estranho, né? Em todas as circunstâncias dessa vida. Nós devemos entrar e estar na presença de Deus a todos os momentos, onde quer que nós estejamos, e nós devemos viver essa vida na presença de Deus com verdade, fé e esperança, que foi a pregação da semana passada. Quem está na presença de Deus, quem foi trazido para perto de Deus através de Jesus, vive essa vida aqui nesse mundo com verdade, fé e esperança. Se alguém diz que está perto de Deus, mas não vive a sua vida com verdade, fé e esperança, essa pessoa está mentindo. Ela não foi trazida para perto de Deus. Mas sendo que, através do sacerdócio e do sacrifício de Jesus, nós somos aproximados de Deus, Jesus também nos aproximou de todos aqueles que Ele também trouxe para perto de Deus. É impossível que nós tenhamos sido aproximados de Deus sem que também não sejamos trazidos para perto daqueles que também estão perto de Deus. É verdade, sim, que a salvação é uma questão individual. É verdade, sim, que a salvação diz respeito a cada um de nós em particular e às escolhas pessoais que nós fazemos. Mas, por outro lado, Jesus não veio salvar meros indivíduos separados uns dos outros. Lá em Mateus é dito que o nome de Jesus seria Jesus, porque ele salvará não indivíduos dos seus pecados, mas porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio salvar um povo, não indivíduos separados. Um povo possui uma cultura. Um povo possui costumes que lhes são comuns. Um povo reconhece a sua unidade cultural e política. Há uma tendência no evangelicalismo do século XXI que vai em direção ao individualismo. Já no final do século XX e agora no século XXI, o evangelicalismo está tendendo em direção ao individualismo. Essa é uma tendência que existe no evangelicalismo. E essa tendência é pecaminosa. Mas não apenas pecaminosa. Esse individualismo é uma negação do sacerdócio de Jesus e do sacrifício de Jesus na cruz. Esse individualismo despreza e desfaz de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Por quê? Porque o cristão individualista tenta se aproximar de Deus sem, no entanto, querer se achegar para perto daqueles que estão perto de Deus. O que é algo impossível. Da mesma forma que é impossível casar-se com alguém sem ser trazido para perto da família daquela pessoa, também é impossível que os crentes sejam aproximados de Deus sem que eles sejam aproximados entre si mesmos. É impossível isso acontecer.
Seria possível que você estivesse próximo de Deus e ao mesmo tempo longe daqueles que estão próximos de Deus? Seria possível isso? Seria possível estar perto de Deus, mas longe daqueles que estão perto de Deus? Não, porque se eu estou perto de Deus, eu também tenho que estar perto daqueles que estão perto de Deus. Não querer estar perto e próximo daqueles que estão próximos e perto de Deus é um indicativo de que nós não estamos perto. É um indicativo de que nós estamos longe de Deus. Você já foi aproximado de Deus pelo sacrifício e pelo sacerdócio de Jesus. Então agora você deve viver nesse mundo como alguém que está na presença de Deus. Como você vai fazer isso? Segundo esses dois versos que nós veremos hoje, você vai viver na presença de Deus, aproximando-se dos irmãos para estimulá-los ao amor e às boas obras. É assim que você vai viver na presença de Deus nesse mundo. Aproximando-se dos irmãos para estimulá-los ao amor e às boas obras. Mas mais do que isso, você vai viver na presença de Deus nesse mundo, reunindo-se com os irmãos para o culto a Deus. É nisso que o Espírito Santo quer que você coloque toda a sua atenção nessa noite. Já que você está próximo de Deus, já que você diz que foi aproximado de Deus através de Jesus, então você deve viver nesse mundo, na presença de Deus, aproximando-se dos irmãos para estimulá-los ao amor e às boas obras e reunindo-se com eles para cultuar a Deus. O versículo 24, ele nos comanda que nós devemos nos considerar uns aos outros, que nós devemos pensar uns nos outros. É assim que algumas traduções colocam. Acho que a NVI traduz dessa forma. Nós devemos pensar uns nos outros. Mas pensar uns nos outros não quer dizer apenas que nós devemos pensar uns nos outros. De que nós devemos nos lembrar do Rafael, da Vânia, do Volmir, do João Batista e assim por diante. Nós devemos pensar uns nos outros no sentido de que nós devemos pensar em como podemos nos estimularmos mutuamente em direção ao amor e às boas obras. Nós devemos pensar em formas como nós poderíamos nos estimular, cada um de nós, uns aos outros, em direção ao amor e às boas obras. Essa é uma das implicações de estar perto de Deus, de ser trazido para perto de Deus através de Jesus. De cara, então, nós já percebemos que o escritor de Hebreus, e mais importante ainda, mais do que o escritor de Hebreus, nós percebemos que o Espírito Santo condena qualquer tipo de visão individualista da vida cristã. Ele não diz aqui que nós, de forma individual, devemos praticar o amor e as boas obras. Ele diz que nós devemos pensar em como motivar os outros irmãos a praticarem o amor e as boas obras. A gente pode se lembrar das cenas que o escritor de Hebreus tem usado como exemplo até agora, na epístola dele. Por exemplo, ele citou Moisés. Ele diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Moisés foi enviado. Moisés foi enviado por Deus ao Egito não para libertar indivíduos. Moisés foi enviado por Deus ao Egito para libertar um povo. E do mesmo modo, Jesus foi enviado por Deus à terra, não para libertar indivíduos, mas sim para salvar um povo, para salvar o seu próprio povo.
A igreja. Ou a gente pode pensar também no sumo sacerdote, lá nos tempos do Velho Testamento. O sumo sacerdote, ele oferecia o sacrifício, e daí ele entrava com o sangue daquele sacrifício no Santo dos Santos, não para cobrir o pecado de indivíduos, mas para cobrir o pecado do povo. Da mesma forma, Jesus morreu na cruz, e Jesus se apresentou diante da presença de Deus nos céus, não a favor de indivíduos apenas, mas a favor de um povo, a favor do seu povo, a favor da igreja. E sendo que, com o seu sacerdócio e sacrifício, Jesus trouxe salvação a nós, Jesus trouxe salvação à igreja, trazendo para perto de Deus o seu próprio povo, então nós devemos viver nesse mundo como o povo de Deus que somos. Se Jesus veio para salvar um povo, e nós dizemos que fomos salvos por Jesus, nós devemos viver nesse mundo como um povo, e não como indivíduos separados, não como pessoas que não têm nenhuma ligação umas com as outras. Vocês devem se lembrar de que logo depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E havia uma rivalidade entre Caim e Abel. E Caim matou Abel. Então Deus foi lá conversar com Caim. Onde é que está o teu irmão, Caim? Aí Caim responde assim: não sei, eu não sei onde ele está. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? É essa a resposta que ele dá para Deus. Qual a resposta que vocês pensam que Deus daria para Caim? Porque ele responde a pergunta de Deus com outra pergunta. Eu não sei onde está Abel. Por acaso eu sou responsável pela vida do meu irmão? Por acaso eu tenho que cuidar da vida do meu irmão? A resposta que Deus daria para Caim é sim. Exatamente porque tu é irmão dele. Sendo irmão dele, a tua responsabilidade é cuidar da vida do teu irmão. É por isso que vocês são irmãos, é por isso que vocês fazem parte da mesma família. O único sentido da existência da família é que aqueles que pertencem à mesma família devem cuidar uns dos outros. Do contrário, qual é a validade, qual o sentido então de haver uma família se não é para uns cuidarem dos outros? A resposta de Deus para Caim é sim, tu é responsável pelo teu irmão. E é por isso que eu estou perguntando para ti, onde está ele? Ser parte de uma família traz privilégios e responsabilidades. E uma das responsabilidades é exatamente a de ser encarregado do bem-estar e da segurança dos outros membros da família. Essa é uma das responsabilidades básicas de ser parte da família. Assim como Caim era responsável diante de Deus pelo bem-estar e pela segurança do seu irmão Abel, nós também somos responsáveis pelo bem-estar e pela segurança dos nossos irmãos em Cristo. Porque nós somos irmãos em Cristo. Porque, do contrário, essa fraseologia, irmão em Cristo, não tem nenhum sentido. Do contrário, não tem nenhum sentido chamar outro crente de irmão. Nós somos irmãos em Cristo exatamente porque em Cristo nós nos tornamos parte da família de Deus. O escritor de Hebreus já havia falado acerca disso.
Eu vou ler aqui para vocês Hebreus capítulo 2, versículos 10 até o 12. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os que são santificados. Por essa razão, ele, Jesus, não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. Se Jesus não se envergonha de chamar a cada um de nós de irmãos seus, e de nos tratar como irmãos seus, por que nós deveríamos de nos envergonhar daqueles que como nós também são irmãos de Jesus? Paulo também escreveu lá aos Efésios: portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, vós estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora... Deu uma desafinada na voz, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto do sangue de Cristo, para perto pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz. De ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, uma nova humanidade, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para aqueles que estavam perto. Pois por meio deles, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sendo parte da família de Deus, sendo filhos de Deus e irmãos de Jesus, nós recebemos muitos privilégios e responsabilidades espirituais. E uma dessas responsabilidades espirituais é exatamente a de garantir o bem-estar e a segurança dos nossos irmãos. Se alguns do nosso meio se perderem eternamente, e Deus vier até nós para perguntar: onde está fulano de tal? Da mesma forma como ele veio até Caim, perguntando: onde está Abel, teu irmão? Se alguns do nosso meio se perderem e Deus vier até nós para nos indagar o que nós tentamos fazer para manter a salvo e em segurança aquele que se perdeu, nós não vamos poder dar a Deus a mesma resposta insolente com a qual Caim respondeu a Deus. A gente não vai poder dizer: por acaso eu sou responsável por meu irmão? Deus vai dizer: sim, é óbvio que tu é. Por que tu acha que eu estou te perguntando? Por que tu acha que eu coloquei todas aquelas coisas na minha palavra? Por que tu acha que eu inspirei o escritor de Hebreus a escrever Hebreus capítulo 10, versículo 24? Exatamente porque tu é responsável por eles. Cada um de nós é responsável diante de Deus pelas decisões que nós tomamos. Por exemplo, se eu resolver abandonar a fé em Jesus, se eu resolver me rebelar contra Deus e viver em desobediência, eu vou responder por isso diante de Deus.
É minha responsabilidade. Mas isso não contraria o fato de que vocês também são responsáveis por isso. No sentido de que, tendo vocês observado que eu estou abandonando a fé em Jesus, vocês devem se achegar até mim e dizer: João, o que está vendo? O que está acontecendo? Por que tu está agindo assim agora? Aconteceu alguma coisa que tu está agindo dessa forma? Porque se ninguém fizer isso, que família é essa? Que família é essa, então? Em que ninguém se importa com ninguém. Por isso mesmo nós devemos pensar em como nos estimularmos mutuamente em direção ao amor e às boas obras. Tudo bem? Vocês já compreenderam, já consegui convencer vocês, nós devemos nos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas que amor é esse? Que amor é esse que nós devemos nos incentivar uns aos outros? O que é o amor? O amor nesse contexto aqui não é o amor romântico. Tá? Não é aquele sentimento, aquele desejo que se tem pela pessoa amada. Não é isso. Amor aqui é um estilo de vida. Mais precisamente, o amor é o estilo de vida que Deus ordena a todas as pessoas, especialmente ao seu povo. Isso é amor. Eu vou ler aqui um pedacinho do Evangelho de Mateus para vocês. Mateus, capítulo 22, versículos 34 até o 40. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus se reuniram. Jesus calou os fariseus e os fariseus, havia uma rixa entre fariseus e saduceus. Eles pensaram: Jesus conseguiu calar os saduceus, vamos ver o que estava vendo ali. Né? Um dos fariseus, doutor da lei, interrogou Jesus para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Quando Jesus afirma que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, ele está dizendo que amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e ao próximo como a nós mesmos envolve uma obediência à inteira revelação do Antigo Testamento. É isso que Jesus está dizendo. Desses dois mandamentos, amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e ao próximo como a nós mesmos, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é que amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e ao próximo como a nós mesmos envolve uma obediência à inteira revelação do Antigo Testamento, porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto nós não obedecermos à inteira revelação do Antigo Testamento, nós não teremos amado a Deus com tudo o que somos e nem ao próximo como a nós mesmos. A única forma de amarmos a Deus com tudo o que somos e ao próximo como a nós mesmos é por meio da obediência à inteira revelação do Antigo Testamento, por meio da obediência à lei e aos profetas.
Se nós fôssemos bem metódicos, o ideal agora seria interromper essa série de pregações em Hebreus e fazer uma série de pregações em todo o Antigo Testamento para nós descobrirmos o que é o amor. Porque amor é aquilo que está no Antigo Testamento. Isso é amor. Se nós queremos saber o que é amor do ponto de vista de Deus, amor do ponto de vista bíblico, é tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Toda a lei e os profetas. Mas nós não vamos fazer isso. Nós não vamos interromper essa série de pregações em Hebreus para pregar o Antigo Testamento inteiro, para depois voltarmos a Hebreus, porque isso levaria anos, e a gente nunca terminaria Hebreus, porque a gente nunca terminaria o Antigo Testamento, né? Mas o que deve ficar claro para nós é que quando Jesus e os apóstolos falam acerca de amor, quando Jesus fala de amor, quando Paulo, quando João, quando o nosso escritor aqui de Hebreus fala acerca de amor, seja o amor a Deus, seja o amor ao próximo, eles não estão falando de um amor indefinido. Eles não estão falando de uma coisa que não tem definição, de uma coisa desconhecida, de uma coisa que nem sabe o que é exatamente. Jesus e os apóstolos nunca falam de um amor vazio. O amor proclamado por Jesus e pelos apóstolos corresponde a tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Isso quer dizer que você não pode permitir que os incrédulos venham a definir para você o que é o amor. Você não pode permitir que os incrédulos venham a definir para você o que é o amor. Porque muitas vezes os incrédulos fazem isso. Eles definem para os crentes o que é o amor, e daí eles querem que os crentes vivam de acordo com esse amor que eles definiram. Por exemplo, eles citam um mandamento que Jesus está citando Levíticos, Jesus disse, tem que amar o próximo como a si mesmo. Os incrédulos citam essas palavras de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Só que eles esvaziam esse mandamento. Eles colocam dentro desse mandamento conceitos humanos, mundanos e satânicos do que seja o amor. E deles dizem, você deve amar o próximo como a si mesmo. E o amor é isso. Por exemplo, eles dizem que disciplinar os filhos não é um ato de amor. Não, disciplinar os filhos é uma forma de abuso infantil. Eles dizem que pregar a verdade bíblica, exortando as pessoas a abandonar o erro e o pecado, não é um ato de amor, mas é uma forma de orgulho, é uma forma de prepotência, arrogância e intolerância. Se Deus não segurar a coisa, o mundo vai se destruir, porque com essas tensões raciais que estão havendo lá nos Estados Unidos, está se criando a ideia de que o pensamento lógico e a matemática é uma forma de dominação dos brancos contra os negros, como que se 2 mais 2, sendo igual a 4, fosse uma forma dos brancos escravizarem os negros. 2 mais 2 igual a 4 virou agora uma questão de opinião apenas. E eu falar que se o cara escreve lá na prova de matemática que 2 mais 2 é igual a 5, e eu falo que está errado, não, isso é arrogância, isso é prepotência, isso é intolerância. Tu está tentando impor sobre outra pessoa o teu pensamento branco, ocidental, europeu. Às vezes eu fico louco com essas coisas, penso, meu Deus do céu,
eu estou ficando louco ou as pessoas estão ficando cada vez mais burras, porque eu não consigo imaginar como as pessoas não conseguem perceber que 2 mais 2 não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. A gente está chegando na beira do precipício, e na verdade esse é um julgamento de Deus contra o mundo. Quando as pessoas começam a duvidar de que 2 mais 2 é igual a 4, é porque Deus está julgando o mundo. Né? Porque para construir esse prédio pequenininho aqui que nós temos, tanto o engenheiro quanto os pedreiros, eles têm que concordar que 2 mais 2 é igual a 4. Se eles pensarem que 2 mais 2 é igual a qualquer outra coisa, e não 4, a gente tem que sair daqui de dentro, porque isso aqui pode ruir a qualquer momento. Você passaria por uma ponte em que o engenheiro acha que matemática é uma questão de opinião apenas? Eu estou fazendo aqui os cálculos, as medições, tudo, mas isso aqui é só questão de opinião. Nada disso aqui tem validade. Tu passaria com o teu carro por cima dessa ponte? Tu embarcaria dentro de um avião cujo fabricante também pensa que matemática é questão de opinião? E que as leis da física estão sujeitas ao pensamento subjetivo de cada um. Um acha que uma coisa é assim, o outro acha que outra coisa é assim, e tudo é igualmente válido. E qualquer pessoa que diz, não, vocês estão loucos, é assim, tem que ser assim, porque, olha, é impossível não ser assim, essa pessoa é chamada de intolerante. É assim que os incrédulos fazem conosco com relação ao amor, por exemplo. O truque é que eles citam o mandamento do amor, mas o amor do qual eles falam é um falso amor, é uma falsificação. Deus é a própria definição do amor, porque Deus é amor. E somente Deus pode nos dizer o que é e o que não é amor. Só Deus pode dizer isso. E Deus fez isso quando, na pessoa do seu Filho, ensinou que amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e ao próximo como a nós mesmos, é obedecer a tudo aquilo que o Antigo Testamento nos diz. É a esse amor que nós devemos nos estimularmos e devemos nos incentivarmos mutuamente. E cumprindo esse amor, nós faremos boas obras, porque as boas obras nada mais é do que o amor posto em prática. Quando nós colocamos o amor em prática, o amor segundo a palavra de Deus, nós praticamos boas obras. Mas como nós não devemos ser hipócritas, cada um de nós deve ser o primeiro a viver nesse mundo conforme a definição de Deus do que seja o amor e as boas obras. Nós devemos ser os primeiros a praticar o amor e as boas obras, para então depois incentivar os irmãos a praticar o amor e as boas obras. Porque não faz muito sentido eu incentivar o Volmir e a Fabiola a praticarem o amor e as boas obras, se eu mesmo não pratico o amor e as boas obras. Né? É hipocrisia. É aquilo que Jesus disse, eu estou com uma baita de uma trave no meu olho, e eu estou tentando chegar para o irmão e dizer, deixa eu te ajudar a tirar esse cisco aqui. Ó. Tem um cisquinho no teu olho ali, deixa eu tirar. Jesus está dizendo, tu é um hipócrita, tu está com uma baita de uma trave no teu olho e tu está querendo ajudar alguém que tem só uma poeirinha ali no olho. Não, eu devo ser o primeiro na prática do amor e das boas obras para então, tanto através do exemplo quanto através das palavras, incentivar os outros ao amor e às boas obras. Então, o amor a Deus, o amor ao próximo, é definido por Deus em tudo aquilo que está no Antigo Testamento, na lei e nos profetas.
Nós aprendemos com o escritor de Hebreus que existem alguns aspectos da lei que não se aplicam mais a nós. Por exemplo, em algum momento aqui na argumentação dele, ele disse que havendo mudança de sacerdócio, também se faz mudança de lei. E quando ele fala acerca da mudança de lei, ele está falando acerca da mudança da lei cerimonial. Daquelas leis que diziam respeito aos sacrifícios, às cerimônias, ao sacerdócio da antiga aliança. É por isso que hoje nós não vamos sacrificar nenhum animal a Deus. Porque nós entendemos que, tendo Jesus morrido e ressuscitado, todas aquelas leis que falam acerca de sacrifícios de animais e cerimônias especiais, todas essas leis foram encerradas por Jesus. Elas não têm mais validade porque o objetivo delas era apontar para Jesus e para tudo aquilo que Jesus faria. Como Jesus já veio e já fez tudo aquilo que ele deveria de fazer, essas leis agora caducaram. Elas não têm mais valor. Valor elas continuam tendo porque elas nos ensinam acerca de Jesus. Elas não têm mais aplicabilidade na nossa vida pessoal e no nosso culto a Deus. É por isso que a gente sempre deve ler o Antigo Testamento tendo consciência do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Porque do contrário a gente vai surgir com muitas ideias estranhas. A gente tem que ler o Antigo Testamento tendo consciência de que Jesus já veio a este mundo, de que Jesus já morreu pelos nossos pecados, de que Jesus já ressuscitou e de que Jesus está assentado agora à destra de Deus. A gente não pode ler o Antigo Testamento esquecendo que tudo isso aconteceu. E a gente também deve entender o contexto e o objetivo com o qual determinadas leis do Antigo Testamento foram dadas. Por exemplo, vou pedir que vocês abram comigo aqui em Levítico 19, que é uma dúvida que muitos crentes têm. Levítico 19, versículo 28. Na verdade, a gente pode ler um pouquinho antes. Versículo 26, Levítico 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça. Então tem que deixar o cabelo comprido, né? Nem danificareis as extremidades da barba, tem que deixar a barba crescer. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Todos nós homens aqui estamos com problema, porque a gente arredondou o nosso cabelo, né? Nós cortamos o cabelo rente à cabeça. E alguns de nós estão sem barba. Não é para tirar. O Rafael não. A barba está escondida ali atrás da máscara, mas a barba está ali. Mas alguns são sem barba. E diz aqui que não é para danificar as extremidades da barba, é para deixar a barba vir como Deus a fez, em toda a sua glória. É para deixar assim. Mas se a gente lê isso aqui sem entender o contexto no qual essas leis foram dadas, a gente vai se tornar uma igreja de usos e costumes ao contrário, né? Porque normalmente o uso e costume diz que o homem não pode ter barba, né? Aqui a gente vai fazer o contrário. Bom, ele está dizendo que não pode tirar a barba. Então aqui o uso e costume o homem tem que ser barbudo. E cabeludo também. Não pode ter o cabelo cortado rente à cabeça, de forma arredondada. Mas o contexto que está falando aqui é o contexto de idolatria. Né? Olha, versículo 26. Não comereis alguma coisa com sangue. Tinha a ver com os rituais, com os sacrifícios que eram oferecidos aos falsos deuses. Tá? Não agourareis nem adivinhareis.
Está falando aqui acerca de adivinhação, de idolatria. De olhar, por exemplo, de astrologia, de tarô, dessas coisas. Tá? Esse é o contexto. Então, quando fala aqui não cortar o cabelo, não danificar a barba, está falando acerca dos costumes daquela época que tinham envolvimento com idolatria, que tinham envolvimento com o ocultismo. Essas coisas, os povos ao redor de Israel faziam essas coisas, mas eles não cortavam o cabelo de forma arredondada porque eles achavam bonito. Não, tinha um motivo religioso pelo qual eles faziam isso. Era algum ritual, alguma coisa, tinha um motivo ali por trás pelo qual eles cortavam o cabelo daquela forma. E é por isso então que Deus diz, não é para fazer isso. E daí então, versículo 28, pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, não ficar se mutilando por causa dos mortos, né? E nem fareis marca alguma sobre vós. A NVI coloca tatuagem, não fareis tatuagem alguma. E daí muitos crentes ficam com dúvida. Bom, não pode fazer tatuagem. Mas o contexto aqui é o contexto de idolatria, de ocultismo. Porque Jesus, quando Jesus voltar, Jesus vai voltar tatuado. Vai estar escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, uma baita de uma tatuagem. Jesus vai voltar tatuado? Então a gente tem que entender o contexto no qual essas leis foram dadas para a gente não criar coisas estranhas. Não é errado um crente fazer tatuagem, por exemplo. Não. Desde que ele se paute por aquilo que está aqui. Eu vou fazer tatuagem de um símbolo claramente satânico. Bom, aí não, né? Porque daí tu está ferindo o espírito da lei daqui. Aqui está dizendo que tu não deve fazer marcas no teu corpo no contexto da idolatria, do ocultismo e coisas assim. Então não. Né? Mas eu quero tatuar, sei lá, qualquer coisa, sei lá o que as pessoas tatuam, não sei, eu nunca fui muito de tatuagem, não pretendo fazer tatuagem, então não sei o que as pessoas querem se tatuar ou não, mas de qualquer forma, não é errado. A gente pode voltar lá para Hebreus, capítulo 10. Então nós devemos ser os primeiros a obedecer os mandamentos de Deus para amarmos a Deus com tudo o que somos e ao próximo como a nós mesmos, mas nós devemos entender o contexto e o objetivo com o qual as leis foram dadas. Porque, do contrário, a gente vai criar costumes estranhos, a gente vai obrigar pessoas a fazer coisas que Deus não as obriga a fazer. E mesmo aquelas leis que não possuem mais aplicabilidade, como as leis cerimoniais e algumas leis civis de Israel, essas leis possuem certos aspectos morais que continuam tendo validade eterna para nós e que devem ser obedecidas. Por exemplo, tem uma lei um tanto quanto estranha no Antigo Testamento. Ela diz que se eu for construir uma casa e eu quiser fazer um terraço na minha casa, eu devo fazer um parapeito no terraço dessa casa para que ninguém subindo no terraço vá lá na beirada, acabe se desequilibrando, caindo e morrendo ou se ferindo. Qual é o sentido dessa lei? O sentido é que qualquer coisa que eu faça nesse mundo, eu sou responsável por todo o mal que aquilo que eu vou fazer, por todo o mal que pode acontecer por aquilo que eu vou fazer. Em tudo aquilo que eu faço, eu devo tomar o cuidado para que nada disso cause o mal ou a morte de alguém. Então, como eu posso aplicar essa lei da construção do Antigo Testamento hoje? Bom, em primeiro lugar, se eu vou construir alguma coisa, então eu tenho que seguir as normas de segurança.
para garantir que a minha construção não vai matar ninguém. Eu tenho que, por exemplo, ao construir esse prédio, eu tenho que construir tendo consciência de que 2 mais 2 são 4. Né? Para que todas as proporções e medidas, tudo esteja correto, para que o prédio não venha ruir e nos mate a todos aqui. Se eu for dirigir o meu carro, por exemplo, e eu sei que eu estou com um problema no freio, talvez o melhor, antes de dirigir o meu carro, seria levar o carro na mecânica, para que o freio seja arrumado, porque um carro sem freio não é muito seguro, né? Tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu tenho que levar em consideração as consequências que isso vai ter na vida das outras pessoas. Além disso, nós devemos ter consciência de que, tendo tido os nossos pecados perdoados e justificados diante de Deus, nós não estamos mais sujeitos à maldição da lei, porque a lei estabelece uma maldição, ou várias maldições. Está lá escrito na lei que qualquer que não cumprir com perfeição todos os mandamentos da lei é maldito, é amaldiçoado, está debaixo da maldição de Deus, está debaixo da ira de Deus. O que significa que qualquer que não cumprir com perfeição a lei de Deus está perdido eternamente, está condenado eternamente ao inferno. Só que nós não estamos mais sujeitos à maldição da lei. Porque nós somos perdoados por Jesus, nós fomos justificados por Jesus. Quando Jesus viveu uma vida justa no nosso lugar e morreu pelos nossos pecados, Ele nos resgatou da maldição da lei para que nós fôssemos abençoados. Isso vocês podem encontrar lá em Gálatas, capítulo 3. Em casa vocês podem ler depois. Isso quer dizer, então, que nós podemos nos arriscar a obedecer a Deus sem qualquer medo. Porque mesmo que a nossa obediência a Deus seja imperfeita, mesmo que o nosso amor a Deus se mostre falho, mesmo que o nosso amor ao próximo se mostre falho, Deus não fica irado conosco. Porque Jesus nos resgatou da maldição da lei. Não há mais maldição sobre nós. Eu posso me arriscar a obedecer a Deus, a amar a Deus com tudo o que sou e ao próximo como a mim mesmo, e ainda que eu falhe, muitas vezes, Deus nunca vai ficar irado comigo. A beleza do Evangelho é que a nossa salvação não depende da nossa performance. Não depende das nossas obras e do nosso amor ser perfeito. Mas de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós e para nós. Mas ao ouvirmos isso, a natureza pecaminosa que ainda habita em nós já pensa o seguinte: bom, se eu posso falhar no meu amor a Deus, se eu posso falhar no meu amor ao próximo, e Deus não vai ficar irado comigo, então eu posso fazer o que eu bem entendo. Deus não vai ficar irado comigo. Eu posso de propósito falhar com o meu amor a Deus e de propósito não amar o meu próximo como a mim mesmo, porque Deus não vai ficar mais bravo comigo, porque Jesus já levou toda a maldição que havia. Jesus me resgatou da maldição da lei. Mas esse tipo de raciocínio é um raciocínio falho, pelo seguinte motivo: aquele que foi verdadeiramente salvo por Jesus e foi aproximado de Deus, essa pessoa ela vai viver nesse mundo como estando na presença de Deus. A gente poderia pensar por um momento nos 10 mandamentos. Você quebraria qualquer um dos 10 mandamentos
estando diante da presença santa de Deus nos céus? Você cometeria idolatria estando na presença santa de Deus nos céus? Você mentiria, daria falso testemunho, estando diante da presença santa de Deus nos céus? Você roubaria aquilo que não te pertence, estando diante da presença santa de Deus nos céus? Ou então cobiçaria aquilo que não te pertence? Ou então cometeria adultério, estando na presença santa de Deus nos céus? Provavelmente não. Provavelmente você não faria nada disso. E se você não cometeria nenhum desses pecados estando diante da presença santa de Deus nos céus, por que você cometeria esses pecados aqui e agora? Porque você está na presença de Deus aqui e agora. Você não está escondido de Deus aqui nessa terra. Nenhum incrédulo está escondido de Deus nessa terra, e os crentes, ainda mais, porque os crentes foram trazidos para perto de Deus, foram aproximados de Deus. Deus está sempre com eles. Então, da mesma forma que nós jamais nos atreveríamos a cometer diante de Deus qualquer um desses pecados, nós também devemos nos atrever a cometer aqui na terra qualquer um desses pecados, porque nós estamos na presença de Deus. Por acaso você não foi aproximado de Deus através de Jesus? O sacerdócio de Jesus não te trouxe para perto de Deus? O sacrifício de Jesus não te aproximou de Deus? Aquele que se nega a viver nesse mundo em obediência a Deus, aquele que se recusa a amar a Deus e ao próximo, não é que essa pessoa vai perder a salvação. A questão é que essa pessoa nunca foi salva. Aquele que se nega a viver nesse mundo como estando na presença de Deus, é porque ela nunca de fato foi aproximada de Deus. Ela nunca foi trazida para perto de Deus. Então é por isso que aquele pensamento é falho. Porque ele labora em erro, labuta em erro, ele está trabalhando em cima de um preceito errado, de uma pressuposição errada. Aquele que se recusa a viver nesse mundo com a ousadia de quem foi trazido para perto de Deus através de Jesus, jamais foi aproximado de Deus, jamais esteve perto de Deus. Aqueles que foram verdadeiramente aproximados de Deus através de Jesus vão obedecer à lei de Deus, vão amar a Deus com tudo aquilo que são e vão amar ao próximo como a si mesmos, mesmo que o seu amor seja falho, mesmo que o seu amor seja inconstante, eles vão continuar amando a Deus e vão continuar amando ao próximo. E a gente pode adiantar que Deus disciplina sim os seus filhos quando o amor dos seus filhos se mostra falho e se mostra inconstante. Mas a disciplina não é sinal de ira, não é sinal de ódio, não é sinal de maldição. A disciplina é sinal de amor. Que é o que o escritor de Hebreus vai falar no capítulo 12 depois. Ao contrário do que os incrédulos falam, a disciplina é sinal de amor. Então, mesmo quando Deus me disciplina, quando eu me mostro falho no meu amor a Ele e ao próximo, Deus não está me disciplinando porque Ele está irritado comigo, porque Ele está brabo comigo.
Não, ele está me disciplinando porque ele me ama. Porque eu sou o filho dele. Porque se eu não fosse filho dele, para que ele iria me disciplinar, né? Vocês não disciplinam. Aqueles que ainda têm filhos em idade de serem disciplinados, tipo o Rafael, a Vânia, eu estou pensando principalmente no Lucas e na Sara, que ainda devem ser disciplinados, né? Aqueles que ainda... Vocês não disciplinam os filhos dos outros, né? Vocês até podem pensar, se fosse meu, eu ia dar ia puxar uma vara, uma coisa assim, né? Mas não é meu filho. Deus só disciplina aqueles que são filhos dele. Aqueles que não são filhos dele, Deus pensa, bom, não é minha responsabilidade, não faz parte da minha família. Não são meus filhos. Nós podemos e devemos nos arriscar no amor a Deus e no amor ao próximo com as boas obras, e tudo isso sem temor de sermos castigados eternamente por Deus. E fazendo isso, nós devemos de incentivar os irmãos a nos imitar. Amando a Deus, amando ao próximo, nós devemos então incentivar os irmãos a fazer o mesmo. Mas será que a gente deveria se intrometer na vida dos irmãos para estimular eles, para incentivarmos eles, para que eles também amem a Deus com tudo o que são e ao próximo com a si mesmos? Claro que nós devemos. Porque é isso que os membros de uma família fazem. Os membros de uma família se intrometem uns nas vidas dos outros. É isso que uma família faz. Uma família nada mais é do que um bando de pessoas que vivem se intrometendo na vida uns dos outros. É isso que uma família é. Por acaso você nunca se intrometeu na vida de um familiar para evitar que o teu familiar cometesse um erro? E nenhum familiar teu se intrometeu na tua vida para evitar que você fizesse alguma burrada? É isso que as famílias fazem, elas se intrometem uns nas vidas dos outros. Às vezes nem sempre da forma correta, mas quase sempre com boas intenções. Quase sempre para evitar que algum erro seja cometido. Como membros da família de Deus, irmãos uns dos outros, nós devemos nos intrometer na vida uns dos outros. Com respeito e com humildade. Mas a gente deve se intrometer. Para corrigi-los e para levá-los ao amor e às boas obras. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. É chato fazer isso? Claro que é chato. A coisa mais chata que tem é fazer isso. É chegar diante de alguém e dizer, olha, tu fez isso aqui contra mim, ó. E aí? Ninguém gosta de fazer isso. Mas isso é ser parte da família de Deus. Porque a questão de chegar na pessoa e dizer, tu fez isso contra mim, não é tanto para que ela repare o erro que ela fez contra mim. É porque ela está se desviando de Deus. Essa é a questão. A minha preocupação não deve ser que
o meu prejuízo seja ressarcido, mas sim o bem-estar daquela pessoa. Porque a gente poderia pensar, bom, eu estou disposto a perder isso aqui, né? Tudo bem, aquela pessoa lá fez isso contra mim, tudo bem. Mas a gente não deve fazer isso porque a gente não quer perder aquilo que foi tirado de nós. A gente deve fazer isso exatamente para evitar que aquela pessoa se rebele contra Deus, se desvie da confissão de fé que ela fez. Vai ser chato, vai ser constrangedor. Pode dar confusão, porque qual igreja que se faz isso hoje em dia? Quais são as igrejas que exercem a chamada disciplina bíblica? Nenhuma. Ou poucas. Não se faz exatamente porque é chato. Não se faz exatamente por essa visão individualista. Viva na presença de Deus, eu vou... já tô desobedecendo as autoridades aqui. Ó. Viva na presença, se aproximando dos irmãos para estimulá-los ao amor e às boas obras. Isso quer dizer que deve haver comunhão entre nós, né? Porque como nós vamos nos incentivar uns aos outros, ao amor e às boas obras, se nós não tivermos comunhão uns com os outros? E isso é difícil nos nossos dias, né? Porque nós vivemos dias corridos. Né? As pessoas, elas só param em casa, muitas vezes, só para dormir. Né? Porque são dias corridos. E agora, está mais difícil ainda, porque agora a gente deve se esforçar por tentar manter uma certa distância física uns dos outros. Então, realmente, ter comunhão uns com os outros fica complicado. É por isso, então, que o culto público ganha uma importância ainda maior do que originalmente ele tinha. Porque vivendo vidas corridas, muitas vezes, em situações normais, nós estamos agora numa situação anormal, mas em situações normais, muitas vezes o culto é a única oportunidade em que os crentes, de fato, se veem e se encontrarem. É a única oportunidade que eles têm de fazer isso. É a única oportunidade de comunhão que eles têm. Porque na época em que isso foi escrito aqui, eles se reuniam para os cultos, mas eles viviam uns nas casas dos outros, eles se visitavam mutuamente, eles viviam de fato em comunidade. Hoje em dia isso é raro acontecer numa igreja. A gente se vê no culto do meio de semana, no culto do final de semana, e o resto a gente não se vê mais, o máximo pelo grupo do WhatsApp, mas também grupo do WhatsApp não é comunhão. O culto público da igreja, então, ganha uma importância ainda maior do que originalmente ele tinha. Por isso que nós não devemos seguir o exemplo daqueles que desprezam tanto a presença de Deus a ponto de não mais se reunirem para o culto a Deus. Deus deve ser cultuado pelo seu povo. Não de forma individual por nós nas nossas casas. Não que esteja errado nós cultuarmos a Deus nas nossas casas, pelo contrário, está muito certo. Mas o culto em casa não substitui o culto público da igreja. Porque, como foi dito no início, Jesus não veio para salvar indivíduos. Jesus veio para salvar um povo. E esse povo deve se reunir em culto a Deus. Nós devemos animar os irmãos às boas obras, como também repreender os irmãos que não estão amando a Deus e ao próximo com boas obras. É isso que ele fala aqui no versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Admoestando-nos aos outros
com relação ao amor e às boas obras. Animar os irmãos em direção ao amor e às boas obras e repreendê-los quando eles não estão praticando o amor e as boas obras. Por quê? Porque aquele dia está cada vez mais perto. Que dia? O dia em que todos os inimigos de Jesus serão postos por escabelo de seus pés. O dia em que todos os inimigos de Jesus serão finalmente derrotados. Cada dia que passa, a derrota dos inimigos de Jesus está cada vez mais próxima. E aquilo que eu disse antes, quando as pessoas começam a duvidar de que 2 mais 2 seja 4, é porque Jesus colocou na cabeça dele assim, bom, 2020 é o dia em que eu vou detonar o planeta Terra. Eu vou fazer as pessoas duvidarem de que 2 mais 2 seja 4. Deus trabalha em nós através de meios sobrenaturais, através do Espírito Santo, mas também por meios naturais. E um dos meios naturais pelos quais Deus trabalha em nós é exatamente através dos irmãos. Seja através do ânimo que eles nos dão, seja através da admoestação que eles nos dão. E, na verdade, desprezar o ânimo e a admoestação recebida é desprezar o Espírito Santo, porque eu estou desprezando aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida do meu irmão. O Espírito Santo fez o meu irmão ver alguma coisa acerca da palavra de Deus que não tinha sido me revelado ainda. E ele me animou com relação àquilo. Ele me admoestou com relação àquilo. E se eu desprezo isso, eu estou desprezando o Espírito Santo na vida do meu irmão. Aí de nada adianta depois eu ir orar a Deus, pedir que o Espírito Santo se manifeste em mim. O Espírito Santo vai dizer, mas tu não quer a minha manifestação. Tu está desprezando a minha manifestação na vida dos teus irmãos. Por que tu quer a minha manifestação na tua vida? Viva na presença de Deus, se aproximando dos irmãos para estimulá-los ao amor e às boas obras e reunindo-se com eles para o culto a Deus. Amém.